A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês pela dedicação à palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem. Estou aqui para contribuir com o conhecimento. Eu dou aula há mais de 18 anos no Instituto Teológico, bacharel, mestre em teologia, treinamentos de inteligência emocional, treinamentos sobre evangelismo, liderança, e estamos aqui para contribuir com os amados irmãos. Muito bem, hoje a nossa lição é a lição número 11, a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Hoje nosso tema é família. Bom, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1, é o nosso texto áureo. E a nossa verdade aplicada diz, é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, ande em seus caminhos e vive para a glória de Deus. Bom, nós temos três objetivos. Primeiro, compreender sobre a igreja e a família no plano divino. Segundo, analisar a constituição da família no âmbito atual. E terceiro, expor a relevância da igreja para a família. Amém? Mas, antes de nós entrarmos na lição, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe e clique no sininho na parte superior à direita, assim você recebe as notificações quando forem lançados as novas lições, os novos materiais que colocamos, ok? E se você quiser receber esses slides, também é só mandar um link no WhatsApp, o link do WhatsApp que está embaixo do vídeo, e você entra no grupo onde eu mando gratuitamente para você esses slides, ok? Vamos lá, o texto de referência é Romanos 16, versículo 1 ao 5, você vai ler aí tranquilamente, eu já vou para a introdução. Bom, a presente lição enfatizará a relevância da parceria igreja-família no enfrentamento de tantos desafios para um viver de acordo com a palavra de Deus. Afinal, família e igreja são duas instituições de origem divina e que fazem parte do plano divino de redenção na humanidade. Ambas têm sido alvos dos ataques do maligno. Então, aqui nós estamos vendo, já na nossa introdução, como é importante a gente pensar nesses dois lados, né, que é a igreja e a família, né? E como fazer essa parceria, né? E é uma parceria, né? Somos, afinal, família e igreja são duas instituições de origem divina, né? Deus inicia, Deus criou o primeiro casal, e lá no Jardim do Éden nós já temos a primeira igreja. Teologicamente, nós denominamos igreja-jardim. Igreja, conceitualmente, é onde há o relacionamento do homem que crê na palavra de Deus. Relacionamento do homem com Deus, daquele que acredita na palavra de Deus, ok? Bom, a importância da igreja para a família. Igreja, a família de Deus, família, a nossa primeira igreja, uma união essencial entre igreja e família. Como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão de seus membros, uma vez que esta é o elo de união com a igreja. São concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é sinônimo de família, pois se integra, apoia e direciona os salvos em sua caminhada cristã rumo ao céu. Bom, então, aqui estamos vendo um papel que a igreja, tá? Um dos pilares centrais da igreja, que é a família, desempenha um importante papel na integração, de formação e comunhão dos seus membros. Ou seja, se a família está bem, a igreja fica bem. Tá? Então, esse é o cuidado que vamos pensar. Tá? Um interfere no outro, influencia. Tá? Um influencia o outro.
Quando a igreja está bem, a família vai bem. Quando a família está bem, a igreja vai bem. Então, os dois são dois lados, tá? Que precisam sempre estar equilibrados. A família, a igreja é a família de Deus. Uma das expressões que encontramos na Bíblia para identificar o povo de Deus que está sendo formado a partir da obra redentora de Jesus Cristo é a família de Deus. Quando conectamos Pai Nosso, feitos filhos de Deus, não se envergonhe de lhe chamar irmãos, Deus vos trata como filhos, etc. São vários textos que se usa essas denominações, né, ou nominalizações sobre família. Surge um relacionamento estreito entre o povo de Deus com Deus e entre os discípulos de Cristo. Vamos lá. Veja. Então, na palavra de Deus, nós encontramos várias referências onde se conecta essa forma de Deus enxergar a igreja, tá? Como uma família, e a oração que o próprio Jesus nos ensina, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso. Eu creio que, noutra ocasião, noutra aula, eu falei, é importante lembrar. Veja, quando Jesus nos disse, vocês vão orar Pai Nosso, ele está dizendo dois pontos, tá? Muito importantes que a gente deve pensar. Primeiro, que eu tenho um pai, tá? Um pai que é Deus, um pai que conhece presente, passado, futuro, um pai que conhece, tá? A minha estrutura, tá? Desde antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele conhece meu futuro, a missão que ele me colocou. Então, quando a gente começa a pensar no pai que nós temos, tá? Nós ficamos realmente muito gratos por ele nos aceitar como filhos. Nós temos um pai que cuida, que está presente 24 horas por dia. Agora, do outro lado, é que nós tenhamos consciência que somos filhos. Tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é ter consciência que eu tenho um pai que é Deus soberano, todo-poderoso, onipotente, onipresente. Outro lado é eu ter plena consciência e eu viver essa consciência de ser filho de Deus. Tá? Eu perceber que a natureza divina está em mim. Eu ter consciência que o Espírito de Deus está em mim. Tá? Essa consciência de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da sua natureza divina, vai nos sentir algo a mais. Perceba, meu irmão, minha irmã, como você se sente quando percebe que o Deus Todo-Poderoso está em você. Esse Deus que criou os céus e a terra, onisciente e onipresente, que tem todos os atributos, está em você. Com todos esses atributos. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo conquistou na cruz é para você ter o direito, não porque você é bonzinho, mas porque Ele quis te dar. Isso é a graça de Deus. Então, quando a gente pensa em família, nós pensamos de compartilhamento de natureza, né? Tenho certeza, né, que você tem algum traço parecido com tua mãe ou com teu pai. Alguma coisinha que seja, o jeito de falar, um lado físico, tá? Então, nós temos essa natureza de Deus. Vamos tomar consciência, meus amados, que somos filhos de Deus. Temos a natureza divina. Isso nos faz pensar que nós conscientemente ou inconscientemente podemos escolher agir como filhos de Deus, pertencentes a essa família e olhar também para os outros como irmãos com essa mesma natureza divina. Bom, aliás, lembrando que esse relacionamento entre o povo de Deus e Deus, ou seja, eu perceber que Deus é meu Pai, e entre os discípulos de Cristo, também perceber que os outros irmãos são filhos também desse Deus. Bom, família é a nossa primeira igreja. A família não é um mero agrupamento de pessoas, como pensam alguns,
Muito além disso, deve ser nossa primeira igreja, o lugar inicial onde os princípios bíblicos nos são transmitidos. Como escreveu o salmista? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Veja, meus queridos, está falando aqui, primeira consciência, a família é a primeira igreja, tá? Este é o primeiro ponto. E a partir daí vem a responsabilidade. Deus, tá? Desde os tempos antigos, desde o tempo de Moisés, tá? Ele colocou essa forma de ensinar, tá? Falar, tá? Contar o que está escrito nesse Pentateuco. O que está escrito? Qual a origem da família? Como se desenvolveu essa família? Como escolheu Deus Abraão uma família? Como Deus se investiu antes ainda noutra família, a família de Noé? Como Deus foi investindo na família de Abraão, de Isaac, de Jacó? Como Deus foi investindo na família de José? E Deus sempre tem no seu plano famílias. Só que essas famílias que são chamados por Deus, tá? Dentro do contexto judaico, né? Todos, Israel é chamado, eles têm um dever que é anunciar o que eles conhecem de Deus, como Deus se revelou para eles. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante que, de alguma forma, nós também expressemos, contemos, tá? A nossa família, mostremos a nossa família como Deus tem sido bom para nós, como Deus nos arrancou, nos tirou de um estado inferior que estamos agora melhor. Vamos contar a nossa família. Israel tem uma experiência com Deus e passa para os seus filhos. Qual está sendo a nossa experiência que nós podemos passar para nossos filhos? Então, aqui nos mostra que cada pai pode ter experiência com Deus e, assim, transmitir à próxima geração essa experiência, para que essa geração também conheça o Senhor Deus. Bom, união essencial, igreja e família. Juntamente com a igreja, a família coopera na propagação da graça de Deus e seu amor ao mundo. É João 3,16, Deus amou o mundo. A igreja e a família, através da união de forças e objetivos, devem trabalhar juntos para a promoção do reino de Deus na terra, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja, então aqui nós temos duas coisas. Consciência de que devemos nos unir para a propagação do Evangelho. Isso quer dizer a união de forças e objetivos. É muito importante que a igreja consiga passar para as famílias os objetivos do Evangelho. Famílias unidas, com objetivos, e as famílias tendo objetivos claros que a igreja propõe, eles vão trabalhar em unidade, vão trabalhar numa só direção, que é a promoção do reino de Deus. Deixar consciente as pessoas que Deus quer que todos os homens se salvem. Tá? Então, Deus quer esse desejo importantíssimo. Em nenhum momento, Deus descarta ninguém. A palavra é bem clara. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao arrependimento. Deus amou o mundo, né? Deus amou todos, tá? Então devemos deixar claro isso, que Deus se importa com cada ser humano. A igreja é a relação com a família, a igreja é o relacionamento congregacional, parceria igreja-família no cultivo do relacionamento espiritual, a igreja e o relacionamento com Deus em família. Onde há pessoas, há relacionamentos. Assim, a igreja expressa dimensões relacional, a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias. É ali que a família cristã está habilitada a relacionar-se com a igreja de Cristo,
tanto com o Pai como com o próximo. Assim, a igreja está pronta para acolher as famílias em suas mais diversas características. Veja, então, como onde há pessoas, há relacionamentos, a igreja expressa a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias. Ou seja, muitas pessoas vão conhecer Deus através de você, através da tua família. Então, nós expressamos como é possível ter relacionamento com esse Deus. Como é bom viver nesse relacionamento com Deus. Tá? Deixar transparecer isso. Né? Como é bom ter um pai dessa envergadura, nosso pai que conhece a cada um de nós 24 horas presente com nós. Como é bom servir esse Deus e pertencer a essa família. E mostrar que a igreja está aberta também para receber outras famílias. A igreja e o relacionamento congregacional. Não há dúvidas de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção. No entanto, é preciso zelar pelos seguintes princípios, tá? Meus amados, eu modifiquei alguma coisa aqui, tá? Dentro dos objetivos, né? Que alguns irmãos já sabem, sou formado em programação neurolinguística, onde a gente pensa a influência das palavras. Tá? Então, eu arrumei de uma forma positivamente as palavras aqui, tá tudo certo, a tua revista tem a mesma mensagem, só que a mensagem eu coloquei aqui de uma forma positivamente. Veja, na igreja local, a família pode escolher se abrir para se relacionar com outras famílias. É importante a gente perceber que é uma escolha, tá? Nossos relacionamentos são escolhas. Quando eu decido, eu escolho me abrir para relacionar com outras pessoas, eu vou ter relacionamentos sadios, tá? Segundo, B, deve haver motivações que respeitem a liderança constituída a qualquer outra pessoa. Isso também é uma decisão. Tá? Quando nós decidimos respeitar, honrar a liderança, nada mais é uma questão orgânica. O braço é braço, a cabeça é cabeça. Então, o fato de a cabeça ser cabeça não lhe faz superior ao braço, tá? Eles são pertencentes ao mesmo corpo. Então, é importante a gente honrar a liderança, tá? Ou seja, nesse sentido, esses são desdobramentos de Marcos 12:31, que é amar a Deus, né, em primeiro lugar, e ao próximo como a si mesmo. Bom, parceria igreja-família no cultivo do relacionamento espiritual. Servir a Deus em família é também uma oportunidade de crescimento espiritual. É no ambiente familiar que a fé é ensinada e exercitada. É no lar que os princípios bíblicos são ensinados e aplicados ao ponto de refletirem em outros lugares, como escola, trabalho, vizinhança, etc., sempre com o apoio da igreja local. Veja só, então, é na família que temos oportunidade de crescimento. Tá? Eu sei que em família, às vezes, há os desacordos, mas esses desacordos são para crescimento, oportunidades, tá? É bom olhar você desse lado. E é aí, na prática, na vivência do dia a dia, que ensinamos a fé. Nós exercemos a fé, mostramos a fé, é possível, tá? E anular que os princípios bíblicos são ensinados e aplicados. Ou seja, vamos viver a essência, vamos viver os princípios, vamos viver pela fé, tá? Aí as pessoas à nossa volta, a família, vão perceber como é bom esse tipo de vida. Ou seja, essa vida de fé, uma vida de princípios, fundamentada em princípios, vai refletir em outros lugares. A igreja e o relacionamento com Deus em família. A igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obterem bênçãos eternas em seu relacionamento com Deus. Atos 4:32 fala da comunidade em que viviam os primeiros cristãos e descreve-a dizendo: e eram o coração e a alma da multidão dos que criam.
este é o tipo de união que nossas famílias devem desejar e construir. Veja, então, em Atos, interessante, Atos 4:32, todo esse contexto, que nos descreve, né, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. E diz o texto que a igreja caiu na graça do povo. Então, os de fora perceberam como era bom aquele ambiente familiar, aquele ambiente dessa igreja. Aquela igreja era mais do que um aglomerado de pessoas, era de fato uma família, tá? Então, isso é importante, porque isso vai fazer com que as pessoas desejem congregar na nossa igreja. A igreja é o compromisso com a família. A igreja é o ensino da palavra de Deus para a família, a importância da escola dominical para todas as faixas etárias, a igreja e a formação do caráter cristão na família. O papel da igreja como auxiliadora da família. A igreja atua como auxiliadora tanto na preparação quanto na preservação da família, para o cumprimento dos seus elevados propósitos e objetivos. Para que isso aconteça, a igreja promove batismo, ceia, dentre tantas outras ações promovidas, visando fomentar a parceria família-igreja. Então, aqui nesse ponto, nós estamos percebendo que o papel da igreja auxiliando a família. Então, na igreja, né, quem congrega, sabe, na escola bíblica dominical, né, nós temos vários departamentos, tá? Temos salas, né, onde tem aula para o novo convertido, você vai ensinar sobre batismo, ceia e tal, tá? E temos outros cultos, né, culto de ensino, né, de doutrina, tá? E outros cultos onde tem ensino, apoio para essa família. A responsabilidade da igreja e da família consiste em ensinar a palavra de Deus, aconselhar e guiar os seus membros nos preceitos divinos, sendo uma fonte de apoio. Então, a igreja tem esse papel, tá? Deus colocou líderes para que nós possamos ajudar, direcionar mediante o ensino da palavra de Deus. Assim, a família e a igreja devem envidar esforços, direcionar esforços para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor, a fim de que o Pai Celestial seja conhecido, temido e glorificado. Então, veja que a família e a igreja devem direcionar seus esforços. Num lado, a igreja abre a oportunidade, abrindo salas, né, para várias faixas etárias na escola bíblica, por exemplo. De outro lado, a família motiva seus membros a estarem presentes na escola bíblica dominical. Então, são os dois lados, não basta ter as salas abertas, se não tem aos familiares, aos pais que motivam esses alunos, ok? A importância da escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Em Deuteronômio, a palavra de Deus se instrui acerca da reunião da família para o aprendizado. Então, Deus já fala em Deuteronômio: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, o vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Deuteronômio 31:12. Nesse sentido, a escola dominical contribui para a formação espiritual, moral e social em todas as faixas etárias. Veja, Deus deseja, tá? Esse é o coração de Deus desejando que cada pessoa da família, de todas as faixas etárias, tenha acesso à palavra de Deus. Agora, depende muito, como eu disse anteriormente, do quanto você está presente na escola bíblica, tá? Ou você motiva teus filhos a estar na escola bíblica, tá? Porque a maioria dos nossos filhos vão por influência. Ou seja, se você não vai na escola bíblica, lamentavelmente o filho não tem muito desejo, não vê valor nisso. Mas se ele percebe que um pai valoriza a palavra de Deus, deseja estar lá, com certeza esse filho também, de alguma forma, vai perceber o valor do ensino da palavra de Deus.
a igreja e a formação do caráter cristão na família. Na 2 Timóteo 3, 1 ao 4, percebe-se que a degeneração do caráter humano termina por afetar a igreja de forma coletiva e o indivíduo, consequentemente a família. Diante de tanta pressão proveniente de uma geração corrompida e perversa, é um grande desafio o processo de formação do caráter cristão nos membros das famílias, principalmente das crianças e dos adolescentes, pois não é possível isolá-los. Então, o mundo está em corrupção. Nós somos o sal da terra. Agora, então, é um papel nosso, tá? Tomar postura. É um desafio o processo de formação de caráter cristãos. Então, se nós não investirmos tempo, dedicação, motivação, tá? Para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e todos os adultos estejam presentes na escola bíblica, estejam aprendendo da palavra de Deus, é muito difícil, tá? Nós criarmos caráter, né? Formarmos caráter nessas pessoas, tá? Nessas crianças, nesses adolescentes, tá? Eles não estão isolados do mundo, tá? Todo dia, 24 horas, estão nesse mundo absorvendo informações de fora. Então, o quanto nós estamos se dedicando é um desafio para nós. Meu amado irmão, minha irmã, tá? O quanto nós estamos se dedicando a motivar essas famílias, essas crianças para a escola bíblica dominical. Amém? Muito bem, nós compreendemos sobre a igreja e a família no plano divino, analisamos a constituição da família no âmbito atual e expomos a relevância da igreja para a família. Que Deus nos dê graça, vamos orar por todas essas famílias, vamos orar pela liderança da igreja e Deus abençoe cada um. Paz do Senhor, meus amados, e lembre-se de deixar seu like, seu joinha, né? Compartilhe, tá, para mais pessoas. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.